Vamos dar prosseguimento, então, à nossa revisão de distribuição normal, né? Então, a gente vai pensar em características da distribuição normal. Então, primeira característica aqui para lembrar é que a área do gráfico da normal vale 1. Então, a gente tem aqui um gráfico genérico da distribuição normal, né, com uma média mi qualquer. Se a gente pensar na área do gráfico inteiro, essa área vai ser igual a 1, né, equivale ao 100% da probabilidade. Outra característica importante é pensar na simetria do gráfico da normal. Né? O gráfico é simétrico. Então, vamos pensar aqui no gráfico da normal. Se a gente pega a partir da média e anda 2 unidades para a direita, e a gente para aqui no ponto da média mais 2, e aí a gente vai pensar na área à direita desse ponto, pela simetria, esta área vai ser equivalente se a gente pegar a média, andar 2 unidades para a esquerda, e a partir desse ponto a gente pegar a área à esquerda desse ponto, certo? Então a gente tem que esta área aqui à esquerda da média menos 2 vai ser equivalente a essa área à direita da média mais 2. Então essa ideia de simetria é muito importante para a gente conseguir calcular as probabilidades a partir daquela tabela da normal padrão. E aí a gente pode pensar, usar criatividade, né, para enxergar áreas equivalentes pensando nessa ideia da simetria. Por exemplo, nesse caso aqui, se a gente pegar da média e olhar esse ponto aqui de 2 unidades à direita da média, se a gente pega esse ponto e olha toda a probabilidade acumulada, né, para a esquerda desse ponto, essa área toda vai ser equivalente a gente pegar o ponto de 2 unidades à esquerda da média e pegar toda a área à direita dele. Então é mais uma forma aí de enxergar áreas simétricas no gráfico da normal. Então vamos trabalhar esses conceitos a partir de um exemplo. Seja x uma variável com distribuição normal, com média 20 e variância 9. Ele quer saber aqui qual a probabilidade de x assumir valores menores do que 18. Tá? Então vamos resolver esse exercício. Se você quiser tentar aí dar uma pausa no vídeo, a gente vai começar com a resolução. Então a gente tem aqui os dados do problema, a distribuição normal com média 20 e variância 9. Aqui eu fiz um esboço do gráfico da normal, tá? Eu recomendo você a sempre tentar desenhar um esboço do gráfico para você enxergar o que está acontecendo. As chances de você se perder no seu raciocínio diminuem bastante quando você faz um esboço desse. Então, basicamente, a gente tem um gráfico da normal com uma média 20. E o problema aqui é que a gente calcule a probabilidade do x ser menor ou igual a 18, né? Então, o 18 é um valor menor que 20. Então, ele vai ser um ponto à esquerda do 20. Vamos dizer que é um ponto aqui. Esse ponto aqui vai ser o 18. Ele quer a probabilidade do x ser menor que 18, então ele está pegando a área à esquerda desse ponto aqui no 18. Então ele quer esta área aqui. Tá? Então vamos pensar como a gente consegue encontrar essa área. A gente viu no vídeo passado os passos para resolver um problema de distribuição normal. Né? O primeiro passo, a gente vai converter a nossa normal para uma normal padrão. Então a gente quer calcular a probabilidade do x ser menor ou igual a 18. Aqui dentro do parênteses a gente tem uma equação, né? Se a gente fizer operações do lado esquerdo, a gente consegue manter essa equação desde que a gente faça as mesmas operações do lado direito. Lembrando sempre de respeitar aquela coisa de se você multiplicar esse lado por um número negativo, você tem que trocar o sinal, né? Se a gente dividir por um número negativo, também tem que trocar o sinal. Mas nesse caso a gente vai subtrair pela média e dividir pelo desvio padrão, que é um número sempre positivo. Então não precisamos nos preocupar com esse sinal. A gente vai fazer as mesmas operações dos dois lados da equação. Então vamos lá, a gente vai aplicar aquela formulinha, né? O z é igual a x menos a média sobre o desvio padrão. Então dos dois lados dessa equação, a gente vai subtrair pela média e dividir pelo desvio padrão. A média vale 20, então a gente subtrai desse lado por 20 e divide pelo desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Isso aqui vale z. Esse numerador aqui vai dar menos 2, esse denominador vai ser 3, então isso tudo aqui é a mesma coisa que eu dizer qual que é a probabilidade de z ser menor ou igual a menos 2/3, certo? Então, calcular a probabilidade de x ser menor ou igual a 18 é equivalente, na normal padrão, a calcular a probabilidade de z ser menor ou igual a menos 2/3. Então, só ilustrando aqui no gráfico que a gente fez, né? Aqui é o gráfico representando a normal do exercício. Aqui é o gráfico representando a normal padrão. Esta área vai ser equivalente a esta área. Tá? Então, descobrindo essa área, a gente
descobre, por consequência, qual é essa área que é o que a gente quer no exercício. Então, convertemos a normal para uma normal padrão. O segundo passo é olhar na tabela. Tá? Então, essa aqui é um pedaço da tabela da normal padrão. Só que a gente tem um problema. Essa tabela ela mostra sempre uma probabilidade do gráfico neste formato aqui, né? Então, é sempre a probabilidade, está aqui em cima, a probabilidade da variável z ser menor que um certo valor. Só que esse z na tabela é sempre positivo. Você olha, todos os valores aqui vão ser sempre positivos. E ele vai pegar sempre essa área à esquerda de um valor positivo. Só que o que a gente quer aqui é a área à esquerda de um valor negativo, né? Então, para encontrar essa área, a gente vai ter que usar um pouquinho de criatividade e as propriedades que a gente viu agora há pouco. Então, vamos pensar na simetria, utilizando a simetria da distribuição normal. A gente viu que a gente quer esta área aqui, é o que a gente está interessado, e essa área, né, a probabilidade do z estar à esquerda de menos 2/3, é equivalente a esta área aqui, que equivale à probabilidade do z ser maior que 2/3. E 2/3 é aproximadamente 0,67. Então aqui já facilita um pouco, porque a gente encontrou um valor positivo, que a gente consegue observar na tabela. Né? Então 0,67 é um número que a gente olha na tabela e já melhorou um pouco a situação. Vamos continuar. A gente pode também usar a ideia da probabilidade complementar. Então, a gente viu lá em cima aqui, num gráfico da distribuição normal, toda essa área aqui equivale a 1. Né? Se tudo isso aqui é igual a 1, e na tabela a gente encontra esta área em amarelo, né? A área à esquerda de um valor positivo, então a gente consegue facilmente observar na tabela esta área aqui. Por consequência, se a área do gráfico inteiro vale 1 e a gente sabe essa área em amarelo, esta área aqui vai ser igual a 1 menos a área em amarelo. Então, vamos olhar na tabela o resultado aqui da probabilidade do z ser menor que 0,67. Então, 0,67. A gente tem que o 0,6 está aqui, o 7 está aqui. Então, cruzando na tabela, o 0,6 com o 7, a gente tem que a probabilidade daquela área amarela lá vai ser 0,7486. Então, essa área aqui é 0,7486. Por consequência, a área em vermelho vai ser 1 menos 0,7486. Bom, resolvendo essa conta aqui, a gente descobre que esta área em vermelho vale 0,2514 e aí a gente já matou o problema. Né? Então, vamos tentar recapitular tudo que a gente fez. Lá em cima, a gente pegou, usando a ideia da simetria, que a probabilidade do z ser menor que menos 2/3 é igual à probabilidade do z ser maior que 2/3. Então, a gente tem esta relação aqui, certo? Aí a gente usou pela ideia da complementaridade, que a probabilidade do z ser maior que 0,67 é igual a 1, né, que é o total do gráfico, menos a probabilidade do z ser menor que 0,67. Então, é o que a gente fez aqui, essa igualdade aqui. Isso aqui vale 0,2514. Então, como a gente fez uma relação lógica aqui entre vários passos, pegando sempre relações de equivalência entre os passos, a gente consegue concluir que a probabilidade de z ser menor que menos 0,67 é igual a 0,2514. Então, é o que a gente concluiu aqui. E aí, isso é a resposta pensando na normal padrão, né? A probabilidade do z ser menor que menos 2/3 é igual a isso aqui. E a gente viu lá em cima que na normal padrão, esta área aqui é equivalente a pegar naquela distribuição de x, sendo uma normal com média 20 e variância 9, é equivalente a pegar essa área aqui da probabilidade do x ser menor que 18. Então, concluímos que a probabilidade de x ser menor que 18 é igual a 0,2514.